Como reconhecer a voz de Deus? A gente colocou aí um fone de ouvido, né, que a galera usa muito. Colocamos um celular moderninho e embaixo tem um livro. Tem um livro nosso, o livro do cristão, o livro da capa preta. Estão tentando, de qualquer jeito, abolir, acabar com ele nas escolas, em tudo quanto é lugar. Mas eles não vão conseguir. Por isso, para conhecer a voz de Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E nós somos uma igreja que preza pela palavra de Deus. Todas as ministrações aqui é palavra de Deus. Sempre. A axiologia nossa, o nosso achismo, a gente deixa um pouquinho de lado e nós focamos o tempo todo na palavra de Deus. Existe a voz de Deus e existem outras vozes. Como reconhecer a voz de Deus? Esta pergunta foi feita por inúmeras pessoas através dos tempos. Às vezes você já ouviu tanta gente, olha, Deus falou comigo, olha, Deus falou. Tem gente que parece que tem uma linha direta com o céu, de vez em quando dá até inveja. Porque fulano fala com Deus o tempo todo, ele mal pega o telefone, Deus já está do outro lado, estava te esperando. Assim, e às vezes a gente tem uma dificuldade para ouvir a voz de Deus, né? A gente passa pelas lutas, pelos problemas, e às vezes Deus está num silêncio, a gente não compreende bem o silêncio de Deus, a gente quer que Ele fale, e de preferência fale o que nós estamos pedindo. Aí nós começamos a confundir e levantar vozes que não são de Deus. Mas no decorrer da história, sempre tem alguém que... Como que é a voz de Deus? Como que eu sei que Deus está falando? É difícil, às vezes é muito difícil. Mas nós vamos perceber que quando a gente se aplica, quando a gente se entrega totalmente a Deus, fica muito mais fácil de ouvir a voz de Deus. E às vezes ela não vai vir num trovão, ela não vai vir numa chama de fogo, ela não vai vir num dedo escrevendo na parede, não vai vir aquela voz nos ares, Orisvaldo, não vai. Às vezes é algo sutil. A gente queria um barulho estrondoso e que as pessoas ouvissem para as pessoas perceberem que eu sou importante e Deus falou meu nome. Não, dificilmente vai acontecer isso. Então, por isso tem sempre essa pergunta, né? Como que é? Como que eu posso entender? Como que eu posso saber quando é Deus que está falando? Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Samuel, o menino Samuel, filho de Ana, aquela estéril, que chorou e tal. Os irmãos conhecem. Os irmãos que são de célula conhecem. Os irmãos que se aplicam em conhecer o Salvador conhecem um pouquinho essa história de Samuel. Samuel, Deus falou com ele e ele era muito novinho e ele não entendeu na primeira, na segunda, na terceira. O profeta, o pastor falou para ele, quando você ouvir essa voz, fala, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Orientação do líder, ele até sem entender muito, falou, não, eu vou. E quando a voz veio, ele simplesmente, estou aqui, pode falar. E Deus falou com ele. E ali ele começou a entender, a compreender melhor a voz de Deus. Mas ele teve dificuldade, ele precisou de auxílio. Gideão teve uma revelação física de Deus e mesmo assim duvidou do que tinha ouvido a ponto de pedir quase o mesmo sinal por 3 vezes. O anjo veio, falou com ele e tal, mas ele acreditou, mas não acreditou. Pediu um sinal, Deus deu. Falou, Senhor, assim, sem maldade, Senhor, dá para dar mais um sinal? Aí depois ele, Senhor, só para fechar. 3 a gente fecha esse negócio, dá mais um sinal para mim novamente e tal. E ele recebeu os sinais de Deus e foi lá. A gente tem até um filme aí que fala os 300, né? É o fulano mais 300. Provavelmente os caras tiraram de Gideão e os 300 dele. Mas Gideão, ele viu o anjo, ele ouviu o anjo
E mesmo assim ele ficou com as suas dúvidas, como nós temos dúvidas o tempo todo. Quando é para Deus, quando você ouve a voz de Deus dando uma chave, dando um carro, dando uma casa, aí é Deus. Quando Deus fala não, aí, não, calma aí, vamos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa de uma outra igreja, que ela estava em busca de uma resposta. E, irmão, é muito complicado isso. Você que é daqui, você precisa de uma resposta, você não está conseguindo entender a resposta, vem conversar com seus líderes. Nós vamos entender a resposta junto, em nome de Jesus. Você não precisa ir em outra igreja para ouvir a voz de Deus. E essa pessoa falou, olha, eu tentei ouvir, eu fui no culto tal, eu fui no culto tal, eu fui aqui, eu fui ali, não ouvi a voz de Deus, daí eu fui em outras igrejas. Você ir para visitar, legal. Você ir porque você foi convidado, legal. Mas você ir para ouvir a voz de Deus, pô, a sua igreja não tem Deus? A minha vontade era falar para a pessoa, calma aí, irmãzinha, tem alguma coisa errada na nossa conversa. Tem uma voz estranha falando na tua boca. E ela foi nesse outro lugar e também não teve resposta, tá? Porque a resposta já estava nela, só que ela queria outra. Ela queria a conivência. Pastor Luiz sempre falando da conivência. Ela queria a conivência de Deus e Deus não. Deus não deu conivência não. Deus foi lá e bateu no negócio e ela ficou como se fosse uma voz estranha e era a voz de Deus, uma serva de Deus. Então nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos acreditar mais. Se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos clamando a Deus, Ele fala. Ele pode não falar o que você quer ouvir, mas Ele fala. E hoje Ele te trouxe aqui para ouvir a voz dEle. E não duvide, porque é Deus. O mesmo Deus que falou com Samuel, que falou com Gideão, Ele está aqui e já falou com você. Através dos momentos, através do louvor e através desse início. Ele já falou. A questão é você aceitar ou não, né? Porque a gente é meio rebelde, né? A gente é meio assim. Como diz o outro lá, nós somos esquisitos. Mas, em Samuel, 1 Samuel 3 fala desse ocorrido com Samuel, essa experiência com Deus, e Juízes 6 fala de Gideão. Quando buscamos ouvir a voz de Deus, como podemos saber se é Ele mesmo quem está falando? Nós buscamos ouvir a voz de Deus. Nós perguntamos para Deus. E de repente fica um silêncio, ou às vezes vem algumas coisas na nossa cabeça, vem a lembrança de um versículo, vem a lembrança de uma palavra de um irmão, vem a lembrança de um louvor. Só que a gente quer mais. A gente quer os céus abertos. A gente quer que aquela voz fale o nome da gente para a gente se sentir importante, é mais gostoso. Mas, irmãos, por experiência própria, não vai nessa não, você vai dançar. Porque eu vou nessa aí, vira e mexe, ele fala para mim, cai na real. Ó. Tem 8 bilhões de pessoas aí, você acha que eu vou ficar falando seu nome de bobeira? É aquilo mesmo. É não. É sim. É espera um pouco. E, ó, não está contente com isso? O problema é seu. Eu estou no controle de tudo. É isso que Deus faz às vezes com a gente. Então, em nome de Jesus, busque ouvir a voz de Deus, mas não fique esperando que Ele seja conivente com o seu pedido, com a sua necessidade, com aquilo que você planejou, sem a companhia dele na hora de planejar alguma coisa. Né? Que às vezes a gente planeja tudo e depois fala, ó, Senhor, está tudo planejadinho, então assim, ficou fácil para o Senhor, é só o Senhor fazer assim que vai acontecer. E não é assim que funciona. Nós, normalmente, os nossos pensamentos levam a gente para o buraco. O nosso coração e os nossos sentimentos são enganosos e podem nos levar à morte. Então, ouça mais a Deus. Se Ele falou não, você pode fazer que nem Gideão. Pede mais uma prova. Ele dá. Às vezes é muito claro, mas Ele sabe que a gente é esquisitinho. E, graças a Deus, Ele não estressa e nem perde a paciência com a gente, porque senão a gente estava perdido, todos nós, né? Se Ele resolvesse perder a paciência comigo e com você, a gente já teria partido. Então, em nome de Jesus, coloque tudo diante de Deus e espere um pouco para ouvir a voz dele. O sim, o não, ou espere um pouco.
uma resposta ele vai te dar, e com certeza vai encher o seu coração de paz a resposta dele. Quando buscamos ouvir a voz de Deus, como podemos saber se ele mesmo quem está falando? Em primeiro lugar, no caso de Gideão, Gideão não tinha Bíblia, gente. E nós temos. Você tem a Bíblia. No celular ou em papel, você tem a Bíblia. Então fica mais fácil de ouvir a voz de Deus. Vocês já ouviram aqui em outros lugares? A Bíblia aberta é a boca de Deus. Pronto. Só que não vai naquela pegada da caixinha da promessa. A gente já falou para os irmãos aqui. Joga fora a caixinha da promessa. Promessa, os caras fazem uma caixinha cheia de versículo legal. Só benção. Se a sua caixinha da promessa tem a promessa e o mandamento, beleza. Porque não tem. Você não vai receber a promessa se você não cumprir o mandamento. Seria errado, uma corrupção da parte de Deus com alguns dos seus filhinhos amados. Então, Gideão, ele teve um problema. Samuel teve um problema. Era mais difícil, porque eles não tinham a Bíblia. Em primeiro lugar, temos algo que Gideão e Samuel não tinham. Temos a Bíblia, a palavra de Deus, para ser lida, para ser estudada, para ser meditada, para ser praticada. Não adianta ler, estudar, meditar e não praticar. Aí você vai virar um formalista, um religioso. E não é isso que é ser um filho amado de Deus. Sem praticar o mínimo que você conhece de palavra de Deus, cuidado, você não é filho. Dificilmente você vai compreender a voz de Deus. Cuidado, muito cuidado. Leia, estude, medite e pratique. Essa é a nossa vez. Esse é o nosso momento de conhecer, prosseguir em conhecer. E está muito fácil com a tecnologia conhecer. Nós temos pastores abençoados no YouTube, tem tudo quanto é lugar uma mensagem para você. Se você está perdendo tempo de ver porcaria no YouTube, porcaria nas redes sociais, corta isso, faz um jejum desse lixo aí e vai procurar mensagens. Igreja Vida Plena VIP no YouTube. Tem mensagem de sobra para você lá. Só coisa boa, eu garanto. Porque Jesus está nesse negócio. Tem que fazer o merchanzinho nosso, porque às vezes a gente vê o pessoal vendo pregadores famosos falando o que nós falamos. Eles só falam numa linguagem mais famosa, mais chique. Mas do contrário, a maioria deles que eu ouço fala a mesma coisa que a gente fala e a gente fica feliz, porque nós falamos de uma forma que não tem como você dizer que não entendeu. A Bíblia não é para ser aberta no Salmo 23, nem no 91. E nem abrir ao léu. Eu preciso de uma palavra. Pum! Gente, que viesse aquela palavra, da tua alma. Hoje o Senhor está pedindo conta de ti. E o que você tem para oferecer? Pronto, hoje eu vou levar você. Aí eu queria ver como você ia suar e entrar no grupo da igreja e pedir oração para os irmãos, para o pastor. Pastor, recebi uma palavra aqui meio de morte. Aí nós vamos te reorientar, porque às vezes o próprio Deus tem um senso de humor maravilhoso. E Ele gosta de perceber, de te treinar, de te provar, para ver se você aguenta o tranco. Todos nós passamos por alguma provação hoje. Você foi aprovado ou foi reprovado? Você clamou a Deus ou você encostou Deus na parede, como diz alguns? A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o que é a Escritura de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Você está precisando? Para a repreensão, às vezes você precisa. Para a correção, precisamos o tempo todo. Para a educação na justiça de Deus. A fim do quê? O que ela precisa produzir em nós? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Nós precisamos buscar essa perfeição. Não que seremos neste corpo, não. Mas precisamos buscar
esta perfeição na palavra de Deus. Com qual finalidade? Habilitar a gente para toda boa obra. Tá aí, irmão, um resumo da palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Quanto mais você lê, mais você vai entender a voz de Deus falando com você, porque Deus não contradiz a sua palavra. Quando você tiver uma pergunta a respeito de determinado assunto ou tomar alguma decisão na sua vida, veja o que a Bíblia diz sobre isso. Amados, o pastor Google é uma maravilha. Ele tem se destacado no meio de nós. Porque eu quero saber alguma coisa de vida financeira. Você entra lá, versículos sobre finanças. Pronto, já resolveu. Versículo, ele já entende que é Bíblia. Ele vai descarregar um monte de versículo para você ler. E o meu casamento está enrolado. Como que é esse negócio de comunhão? Versículos sobre comunhão de casal. Vai descarregar lá o pastor um monte de versículo para você. Às vezes você fica batendo cabeça sem necessidade. A tecnologia é para nós, os cristãos. É para a manifestação de Deus na minha e na sua vida. Para que nós não tenhamos dúvida de que é a voz de Deus. Versículo é a voz de Deus. Versículo é a voz de Deus. E ela serve para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de nos preparar para fazer todo tipo de boa obra. Quando você tiver uma pergunta, qualquer pergunta, a mais banal que seja, Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou indo para a igreja. Senhor, eu estou em dúvida com o batom roxo, verde, amarelo, vermelho. Cara, pergunta, Deus é legal demais. Você vai se olhar no espelho, você vai escolher uma cor e vai sentir Deus. Deus, ele está disponível para os seus filhos amados o tempo todo. Ele só não vai ser do jeito que às vezes a gente quer, como a gente já falou, não vai abrir o céu, não vai vir uma chama de fogo, um raio, não. Tudo, se você colocar nas mãos de Deus, ele responde, ele vai te dar a solução, ele vai te dar direção para a sua vida. Deus jamais vai direcionar a gente para algo que não esteja na Bíblia. Você faz uma pergunta para Deus e sente uma resposta. Se ela não bater com a Bíblia, esquece, não era Deus. É a sua vontade, é a sua necessidade. São as suas necessidades. Então você precisa, em qualquer situação, pergunte antes para Deus. Pergunte antes para Deus. Fale com algum irmão que você considera, respeita, honra, uma pessoa de Deus mesmo. Não é os crentes religiosos e os flutuantes, não. Crente de verdade. Pede ajuda. Olha, eu preciso tomar uma decisão e tal, me ajuda em oração. Deus pode revelar para a pessoa, como pode revelar para você. Como você pode abrir as redes sociais e, de repente, lá no grupo que você tem a sua turma lá, vê um versículo e aquele versículo bate com a tua necessidade. Versículo batendo com a tua necessidade é Deus falando contigo. Agora, quando vinha aqueles, eu acho. Quando vinha o acho, você ouve. Aí você vai buscar base bíblica para o acho daquela pessoa. Se não tiver batendo, se tiver contrariado, o acho dele é achismo, é coisa do homem. Então a gente consegue crescer, a gente consegue perceber mais a voz de Deus nestes dias. Deus jamais vai te direcionar para algo que não bata 100% com sua palavra, não tem jeito. Então assim, em primeiro lugar, no caso dos meninos aí, o Gideão e Samuel, eles tinham a Bíblia à disposição dele. Eles não tinham a Bíblia, nós temos. E nós estamos te orientando. Está com dificuldade de ler a Bíblia? Vai no pastor Google. Gente, você pode. Eu sei que a gente perde um tempão com as redes sociais. Todos nós perdemos, tá? Não vem dizer que você não perde, não. Você perde. Se você não perde com ela, você ainda perde com aquele outro treco que 30 anos atrás falava que era do diabo, né? A tal da televisão, né? Você assiste novela? É do diabo. Às vezes você não está na internet, mas você está vendo porcaria na televisão. Isso eles não tinham e nós temos a Bíblia. Em segundo lugar, para ouvirmos a voz de Deus, devemos reconhecê-la. João 10, 27.
Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Seguir Jesus é obedecer. Seguir Jesus é compartilhar as nossas necessidades, as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas fragilidades. Você é a ovelha do Senhor, disse Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você pode ouvir a voz de Deus somente lendo a Bíblia, somente fazendo as suas anotações em cada celebração. É por isso que tem caneta aí na frente, atrás da sua cadeira. Que às vezes você pode anotar uns versículos aí que você vai usar durante a semana. Quando conhecemos bem uma pessoa, eu tentei procurar, mas eu não achei. Algumas pessoas falando para vocês adivinharem quem é aquela pessoa. Entre nós já conhecemos algumas vozes. Quanto mais amizade nós temos, mais nós conhecemos as pessoas. A esposa conhece bem a voz do marido, o marido conhece bem a voz da esposa, os pais conhecem bem a voz dos filhos, os filhos conhecem bem a voz dos pais. Intimidade, relacionamento contínuo. Às vezes o filho fez uma arte e o pai às vezes nem precisa falar, só um olhar já bota o fulano no lugar dele. A esposa tem muito disso, né, Ivan? Os dois Ivan, né? Os dois Ivan. Às vezes a gente está pensando em uma coisa, fala para a patroa só... Nem vou te responder. Na real, a gente já sabe qual é a resposta. A gente queria conivência da nossa esposa. Então a gente conhece a voz das pessoas. Por quê? Nós somos íntimos dela. Então, para você conhecer a voz de Deus, você precisa ter mais relacionamento e intimidade com Ele. Vai ficar fácil de conhecer. E a voz de Deus é uma voz que não deixa dúvida. Quando nós temos intimidade, damos mais tempo de qualidade para Ele. Aí fica fácil de conhecer a voz de Deus. Por isso, nós vamos entender a voz de Deus, a voz do homem e a voz do diabo. Nós vamos começar com a voz do homem. Primeiro, a voz do homem, Mateus. Tudo isso que nós estamos falando, nós estamos nos baseando em Mateus 16. A voz do homem, Mateus 16, 13, Jesus, ele reúne o pessoal, os discípulos, aí o que o pessoal está dizendo que eu sou? Daí os homens dizem uma coisa, aí tem um outro momento que Jesus pergunta, e vocês, o que vocês dizem? Pedro, todo cheio de Espírito Santo, fala uma outra coisa, e logo em seguida Jesus fala que vai acontecer umas coisas difíceis, e Pedro já deixa a unção de lado e entra na carne, daí é instrumento do diabo para querer impedir a ação de Deus na vida de Jesus, mas nós vamos discorrer isso aqui. A voz do homem, Mateus 16, 13 e 14. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Estava todo mundo confuso. Era a resposta do que os homens diziam acerca de Jesus. Eles ouviram na rua, colheram as informações. Jesus, sempre com um objetivo, fez a pergunta certa, porque ele precisava entrar em determinados assuntos. Mas ele precisava começar. O que os homens dizem que eu sou? O pessoal estava tudo confuso. É João Batista que voltou. É Elias. É Jeremias, o chorão. É um dos profetas, porque ele faz sinais, ele fala com autoridade e tal. Mas Jesus já tinha se manifestado. Mas os homens são confusos, os homens não querem ouvir Deus 100%. Então passa por essas dificuldades. Eles responderam conforme tinha ouvido nas ruas. Realmente os homens estão ainda confusos com a voz de Deus. O ser humano tem dificuldade em sintonizar com Deus. Nós oramos pouco. Nós jejuamos pouco.
Às vezes o pessoal reclama que a programação, as ferramentas da igreja, quase todo dia tem uma ferramenta da igreja e a gente não tem vida social, vida secular. Deus espera mais de cada um de nós. A gente já falou aqui uma vez, o dia tem 24 horas, 10% de 24 são 2 horas e 40 minutos. Todo dia deveria ter um culto de 2 horas e 40 minutos, seria o seu dízimo do seu dia. Só dos vivos. Os mortos não precisam cumprir isso. Como todos estão aqui, estando aqui é sinal de que você está vivo. Então o dízimo do seu dia hoje seria 2 horas e 40 minutos. Soma o tempo de 1 hora e meia que você está aqui e o resto dos momentos que você deu para Deus. Se fechar em 2 horas e 40 minutos, você não está devendo nada para Deus. Você já dizimou do seu dia, adorando, servindo, tendo comunhão, ouvindo a voz dele. Você precisa. Pare de ouvir as muitas conversas dos homens. Você precisa ouvir mais a Deus. Às vezes Deus vai usar os homens. Como? Sempre através da sua palavra. Esquece o resto. Fulano, eu vivi isso, eu vou te dar um conselho. Se não tiver baseado na Bíblia, é furada. Pode sair fora que é rolo. Vocês conhecem muito bem uma palavra, um dito, um ditado. A voz do povo é a voz? Isso é uma mentira do Satanás que percorre aí há séculos se marcar. Eu não sei quem que fez essa frase, mas era um filho do Satanás. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Não tem como ser. A mesma multidão, para você ter uma ideia que a voz do povo não é a voz de Deus, na quinta-feira, em Mateus 21, Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém e o povo disse: Hosana, está chegando o Salvador, Jesus o Salvador, está chegando montado num jumentinho. Hosana ao rei, filho de Davi. No domingo, houve uma necessidade, uma convocação do povo. E o mesmo povo que se alegrou na quinta-feira com Jesus entrando em Jerusalém, no domingo disseram assim: crucificam, crucificam. O mesmo povo. Nós de vez em quando fazemos isso. Nós adoramos a Deus, clamamos a presença, pedimos socorro de Deus. Vem Jesus, salva, 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 salva. E de repente acontece alguma coisa no meio desse percurso. E daí a gente, quem é Deus? Aonde está Deus? O Senhor não está me ouvindo. Isso é voz de homem dentro da gente dizendo: Deus não está te ouvindo. Deus tem coisa mais importante do que você. Isso é uma voz de homem tremendamente ligado ao Satanás. Porque você é precioso, você é preciosa diante de Deus. Deus deu o seu melhor por você. Deu Jesus. Por isso ele é nosso Salvador. Então você é importante, vocês são importantes, nós somos importantes. Ele está ansioso para ouvir a sua oração. Ele está ansioso para compartilhar, você compartilhar com ele as suas necessidades, os seus sonhos, as suas esperanças. Então não vai nessa pegada de que a voz do povo... Tem um monte de gente falando a mesma coisa, pastor. Deve ser verdade. Não vai nessa não. Vai lá e pega a Bíblia e vê se o que o povão está falando tem a ver com a palavra de Deus. Não tem? Fica sozinho. Quanto Jesus Cristo a gente teve sobre a face da terra até hoje? Um só. Um só. Não teve dois. Não tem dois. Então, às vezes, você vai estar sozinho de um lado e vai ter uma multidão do outro lado. Fica firme, porque o Senhor é contigo. Não vá no vácuo da multidão. Deus é com você e você precisa estar na presença dele. Você vai ouvir a voz dele, você vai compreender a voz dele e você vai discernir. Isso é voz de homem. Bajulação. A gente tem que tomar cuidado. Cuidado. Nem sempre quando todos estão falando bem de nós, de você, significa que Deus está usando aquela pessoa para te animar. Tem gente que é bajuladora. Tem gente que é cínica. Tem gente que é mentirosa. Tem gente que te abraça pela frente e mete o pau em você pelas costas. Tem gente que te dá até presente, cheio de mandinga. Tem gente que faz cada coisa que parece, ai, que amor. Fulano, que pessoa maravilhosa. Aí, de repente, aquela pessoa está fazendo um trabalho para você. Está com inveja da sua vida. Cuidado. Amigos.
se encontra dentro da casa de Deus. Amigo de verdade para a tua vida são os irmãos da igreja. Nem todos, tá? Porque nem todos que me diz Senhor entrará no reino de Deus. Mas você tem um cérebro aí, tem alguns tico e teco por aí, dá para você no Senhor discernir quem é e quem não é. Então, em nome de Jesus, cuidado com a voz dos homens. Quando fulano chega com muita bajulação para você, toma cuidado. Não fica se achando não, fica na boinha. Ouve lá, recebe, agradece, e depois você vai lá e fala com seu esposo, com a sua esposa, conversa com uma pessoa da sua confiança. Nossa, fulano chegou com uma bajulação, trouxe um negocinho para mim aí. Ai, mas eu não sei, eu senti um negócio estranho. Você sentiu um negócio estranho, vai orar. Porque Deus não é estranho. Deus não dá nada estranho. Deus é maravilhoso. Mas o homem é capaz de fazer isso para atrapalhar a nossa vida. Você já foi enganado pela voz dos homens? Eu já. Muito tempo atrás, eu já falei há algum tempo para alguns irmãos aqui, nós compramos um carro de um pastor. O carro era alienado e eu perdi o carro. Na época, a gente deu 4 mil reais, hoje seria uns 35, 40 mil. A gente deu em dinheiro para o pastor. E o pastor era um ladrão. O pastor era um agente do Satanás para tirar a gente da fé. Já fui enganado outras vezes também. Então, em nome de Jesus, as pessoas sem Deus enganam, porque eles têm muito do que o pai deles é, enganador. Nós somos o povo da verdade, o povo da confiança, o povo da oração, o povo do compartilhar, de nos ajudarmos o tempo todo. Nós somos o povo mais confiável da face da terra. Mas os homens, no caso homens e mulheres que não têm Cristo, cuidado, mais cedo ou mais tarde eles vão te derrubar. É só você ser promovido e um amigo seu vai olhar torto para você e vai começar a te destratar. É só você comprar um carrinho e o seu amigo que não tem carro e torra o dinheiro dele na cachaça, na prostituição, na droga, e seja lá o que for, é só você começar a se dar bem, você vai perceber que tem amigo seu aí do mundo olhando torto para você. Então, cuidado em nome de Jesus. Não seja enganado pela voz dos homens. A voz de Deus é maravilhosa. Não se iluda com bajulações das pessoas. Às vezes, Deus vai vir com uma palavra forte para você. Às vezes, Ele vai usar alguém para falar, puxa, você é uma bênção. Isso não é bajulação, isso é verdade, isso é honra. O povo de Deus não bajula. O povo de Deus honra. E você precisa entender a diferença dessas coisas. Então, cuidado com a voz dos homens. A voz de Deus, Mateus 16, 15 e 17. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. A voz de Deus falou com Simão Pedro, quando Jesus perguntou, e vocês? As pessoas do mundo dizem, estão confusos lá, dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo lá. E vocês, o que diz? Ah, Pedrão, aquele camarada foito, né? Aquele líder assim meio que estava em treinamento. Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que revelação maravilhosa. Pedro, o apóstolo Pedro, um cara top, apanhou muito de Deus, de Jesus. Porque ele era muito afoitão, ele era muito entrão, ele fazia pergunta na hora errada, ele se perdia em algumas situações. Se você participasse do CT VIP, nós fechamos os evangelhos, você ia ver que Pedro era um cara afoito. E ele levou várias surras, assim, de forma figurada que eu estou falando essa surra. Porque ele perguntava demais, ele perguntava na hora errada, ele se metia na hora errada, mas de vez em quando ele era usado por Deus. A voz de Deus falou, tu és o Cristo. Não é João, não é Elias, não é Jeremias, não é um dos profetas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador, o Filho de Deus. Olha que revelação maravilhosa. Foi legal, né? Quando Deus fala por meio de alguém, sentimos algo sobrenatural. Hebreus 4:12.
Quando Deus já te usou, eu sei que Deus já usou um monte de gente aqui. A gente sente um negócio diferente, a gente sente, às vezes o coração dispara, a boca seca, às vezes a gente não fica à vontade enquanto não vai e entrega aquilo que Deus mandou entregar para a pessoa. Então, Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, da mente. A palavra de Deus é capaz de fazer algo que a gente não faz direito, que a gente não sabe fazer. Existem momentos, vamos lá. Às vezes você está juntando dinheiro. Não, vamos naquela que é mais tradicional. De vez em quando aparece um abençoado aí e fala: ô pastor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar uma oferta gigante para a igreja. Amados, Deus já sondou o seu coração, já dividiu, já viu lá. Se você jogar, você vai ganhar. Quem é o maior beneficiado? É você. Não estou te incitando a jogar, eu estou te dando um exemplo. Deus conhece o teu coração. Lá no fundo, você não quer ganhar para ajudar a igreja. Você quer ganhar porque você quer ficar numa vida boa, quer comprar um outro carro, quer comprar uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa na Europa, uma casa no sul. Você quer comprar casa em tudo quanto é lugar e você é um só. A gente já fica meio xarope por causa disso. Quer comprar 2, 3 carros, né? Fazer coleção de carro, de moto. E Deus não vai nem muito longe para sondar isso aí na sua alma, no seu espírito, nas suas medulas. Falou: sai fora, para com essa conversa. Você pode enganar o Orisvaldo, você pode enganar o pastor Luiz, mas, você está querendo me enganar? Você está querendo me ludibriar? Oh, Deus, deixa eu ganhar, Senhor, que eu vou ajudar a igreja. Deixa eu ganhar, Senhor. O pastor está falando que precisa comprar o terreno lá e tal. Deixa eu ganhar. Oh, irmãos, a gente é muito malandrinho. Isso não é voz de Deus, não. A voz de Deus, ele discerne o que você pensa. Ele sabe quais são as suas intenções quando faz alguma coisa. Deus conhece tudo. A palavra de Deus é eficaz, é cortante, ela é penetrante, ela divide a sua alma, seu espírito, juntas e medulas. O objetivo de que você viva a palavra de Deus é só para que você viva as boas obras. É só para você compartilhar o amor de Cristo com as pessoas. A voz de Deus sempre vai vir em direção de amor, de ajuda. Nós não fomos chamados para matar ninguém, nós não fomos chamados para divulgar a morte e o inferno. Nós fomos chamados para divulgar a paz, a bênção, a vida. Bons conselhos vêm sempre da voz de Deus e dessa palavra que discerne tudo em todos. Em todos. Isso significa que quando é Deus que está falando, tanto quem ouve como quem fala é profundamente tocado. É essa espada de 2 gumes. Vocês já ouviram pregadores aqui falando, os irmãos falando aqui, nós falamos sempre. Olha, irmãos, antes, quando nós começamos a preparar a mensagem, Deus fala primeiro com a gente, está cortando para o meu lado. Aí quando a gente ministra, está cortando para o outro lado, está cortando para os dois lados. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Ela sempre passa por aqui e depois vai para você. Mas todos nós aprendemos com a palavra de Deus. Algumas características rápidas da palavra de Deus. A voz de Deus tem poder e é majestosa. Salmo 29:4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Gente, a voz do Senhor traz paz quando Ele diz não para você. Você queria sim, e Ele diz não, você sente paz. Você já teve que escolher alguma coisa em algum momento que tem gente que falou assim: você é louco, você disse não para aquilo, só que você está vivendo uma paz. Fulano te chamando de louco e você está em paz. É porque você ouviu a voz de Deus e a pessoa está com a voz dos homens. Ela está com um raciocínio dela. Você perdeu uma chance de emprego, nossa, nos dias de hoje, e você está na paz. Não é que você é um preguiçoso, não. Você está na paz. Porque senão não dá. Irmãos, houve um tempo quando eu estava namorando com a Renata, eu não sei se a gente já era noivo, alguma coisa assim, eu já falei aqui, mas muito tempo atrás. Um amigo do meu sogro, ele era dono de uma
locadora de vídeo. Tem gente aqui que acho que não sabe nem o que é fita cassete, né? E locadora de vídeo, vocês sabem que tem uma salinha secreta de oração, né? Ah, não é de oração. Tem uma salinha secreta. Tinha, né? Agora não tem mais. Tinha uma salinha secreta. E ele me chamou para gerenciar a locadora. Só que já mandou o recado, ó, você vai ter que assistir todos os filminhos da sala de oração. Porque às vezes vai chegar as pessoas e você tem que orientar qual filme que é melhor. Ou você curte mais isso, mais aquilo e tal. Eu falei não. Teve um parente da minha esposa que só faltou falar que eu era um bicho preguiçoso, que eu era um moreno preguiçoso, que eu era um moreno ignorante preguiçoso. Ixi, porque eu não aceitei. Porque eu ia ter que assistir os filmes pornográficos na época, para poder indicar para os clientes. Falei, não, eu não aguento isso não. Jamais. Eu vou entrar no inferno, eu nem estou preparado. Vou entrar lá no inferno, de repente eu estou todo sujo. Às vezes você vai dizer não. As pessoas vão falar que você é louco. As pessoas vão colocar alguns adjetivos sobre a sua vida, mas descansa em Deus. Descansa na paz do Senhor. A palavra, a voz de Deus, ela tem poder e é majestade. A voz de Deus traz paz ao coração. 1 Reis 19:12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Era Deus lá. Deus, a voz de Deus traz paz. A voz de Deus faz com que a gente pareça uns bobões de vez em quando. De vez em quando a gente está sozinho, parado, e Deus está falando, lembrando um versículo, algum momento, e de repente você começa a rir. Senhor, a minha família é maravilhosa, Jesus. A nossa igreja está linda, Jesus. O povo está vindo, o Senhor está trazendo. E de repente você começa a rir, falando sozinho. As pessoas que ouvem a voz do mundo, que não entendem o que é ter um relacionamento com Deus, fulano está louco, ó. Fulano já está falando sozinho. E já está no segundo estágio. Além de falar sozinho, já está rindo. Ou no terceiro. Está falando sozinho, está rindo e em seguida começa a chorar. De alegria de Deus estar falando com a gente. Só crente que entende esse tipo de coisa. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus contraria a vontade do homem para anunciar a vontade de Deus. Gideão teve com o anjo. O anjo chamou ele de guerreiro valoroso. Falou que ele era o cara. Falou, eu sou nada. Minha tribo é a menor e eu sou menor dentro da minha tribo. Quem sou eu? Vou te usar para livrar o povo de Israel. Ixi, sem condições. O anjo falando. E ele dizendo que o anjo estava errado. Você está batendo na porta errada, anjo. Eu sou só Gideãozinho. Sou ninguém. Minha família está sem moral. Está tudo ruim. Eu acho que você veio no endereço errado. Não. A voz de Deus é a voz de Deus. Deus não erra. Se Deus te chamou é porque você tem potencial. E o potencial é presente dele para você, tá? Não é que a gente vai com os nossos certificados e as nossas variedades de línguas aí vai capacitar a gente para alguma coisa. Então, a voz de Deus contraria a voz dos homens. A voz de Deus sempre está de acordo com a palavra de Deus, Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A voz de Deus, quando fala, está falado. Você tem promessa de Deus e não cumpriu ainda? Relaxa porque vai cumprir. Descansa nos braços de Deus. Descansa lá como no Salmo 91, debaixo das asas de Deus, onde você vai estar seguro. Ele vai realizar, é só você ficar debaixo da vontade dele. É só você ser um filho obediente, um servo obediente, e Deus vai falar com você, Deus vai cuidar de você. Deus é Deus. Muitos cristãos não ouvem a voz de Deus porque estão desatentos. Não é Deus que está em silêncio, e sim as pessoas que estão vivendo uma surdez espiritual, provocada pelo pecado e pelas vozes dos homens no mundo. Cuidado com as vozes do mundo.
A voz de Deus é incomparável. A voz de Deus satisfaz. Você já ouviu Deus falar com você? Eu tenho certeza que Deus já falou com você através de outras pessoas que servem ao Senhor, às vezes sozinho, às vezes por um louvor. Hoje eu coloquei lá um vídeo lá, né, do casalzinho lá dos oitentão. Alguns de vocês viram o vídeo. A irmã Selma, eu chorei contigo, minha irmã, porque eu fiquei me imaginando, a gente é igualzinho. Eu me engano, pequenininho, e minha esposa um pouquinho maior que eu, a gente velhinho, a gente só está na diferença dos velhos que na época eles não beijavam, e na nossa época a gente já beijava. Agora a gente beija mais. Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, e se ouvirmos a voz de Deus, aquela senhorinha, aquele casalzinho, disse que na descendência deles já tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Eu falei, puxa vida, o vídeo está legalzinho, mas será que eles são crentes? Quando o velhinho abriu a Bíblia, aí eu me derramei. Eu sabia que tinha alguém que alicerçou a vida desse casal. Foi Deus, é Deus. Deus quer alicerçar a sua vida, mas você precisa andar com Ele. Preste atenção na voz de Deus. Só Ele pode transformar e dar a verdadeira vida para você. Você não está aqui para sobreviver, você está aqui para viver. Viver a vida plena, vida abundante, vida completa, em nome de Jesus. E para encerrar, tem que ser rápido, a voz do diabo. A voz do homem, toma cuidado. A voz de Deus, ouça sempre, se entregue a Ele. Busque uma vida de santidade, vai ler a Bíblia, vem participar das ferramentas da igreja. Noite da conquista, noite de oração, terça-feira, célula, quarta-feira, célula, quinta-feira, encontro de pé. Sexta-feira, tem um treinamento com o nosso corpinho para ficar elegante, funcional VIP. Domingo, de manhã, CT VIP, conhecendo mais a palavra de Deus. Domingo à noite, encontro da família. Você vê, você tem como se alimentar, você tem como ouvir a voz de Deus e não ser enganado pela voz do diabo, porque da mesma boca que saiu a palavra tu és o Cristo, Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário. Passou aquele momento ali que Pedro teve aquela revelação e Jesus falou, não foi o homem que te falou isso não, foi Deus. Foi Deus que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida Jesus veio com uma conversa que precisava vir. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, que foi usado por Deus, em seguida, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender o Filho de Deus, o sabe tudo, o que tinha e tem poder. Pedro era o instrumento de Deus, mas de repente ele se torna um instrumento do diabo. Da mesma boca que saiu aquelas palavras maravilhosas, tu és o Cristo, agora Pedro banca de amoroso, gentil, cuidadoso, zeloso pelo seu mestre. Começa a repreendê-lo dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Deus percebeu Jesus na hora. Você acha que Jesus ele veio para quê? Ele veio para viver, ele veio para nos dar orientação, ele veio para passar pela cruz, morrer, ressuscitar, nos deixar promessa e sua palavra, e um dia ele ainda vem buscar a sua igreja. Se ele não morresse, nós não teríamos motivo para estar aqui. E Pedrão, de uma forma bem amigável, legal, estou preocupado com o meu mestre. Não, senhor, de maneira nenhuma, o senhor vai morrer. Eu morro no teu lugar, mas o senhor não vai morrer, não. Era uma astuta cilada do Satanás, malandragem do diabo. E Jesus, percebendo, discernindo isso, repreendeu o demônio que estava falando na boca de Pedro. A mesma boca do homem, que foi instrumento de Deus para uma revelação maravilhosa, logo em seguida, no mesmo ato, no mesmo texto, na mesma reunião,
ele acaba sendo uma voz do inimigo. Cuidado, nós precisamos vigiar e orar. Vigiar muito mais do que orar até. Nós precisamos. Jesus aproveita a inspiração recebida por Pedro para anunciar a sua missão. E a missão dele era viver, padecer, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Não tinha como mudar essa caminhada, esse percurso, porque já tinha sido instituído isso pelo Deus Todo-Poderoso que nós servimos e o Senhor Jesus serviu e serve. Pedro vacilou. Cuidado, meu irmão. Cuidado. O diabo está o tempo todo tentando cirandar com a sua vida. Não vacile. O mestre reconheceu que Pedro era o instrumento do inimigo naquele momento. Imediatamente ele repreendeu o inimigo na boca de Pedro. Então, cuidado. O diabo, ele está o tempo todo querendo te tragar, querendo te destruir. Cuidado, o inimigo não fala só coisas ruins. 2 Coríntios 11, ele não só fala coisas ruins. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você acha que o Satanás se transforma em anjo de luz para quê? É para enganar os cristãos verdadeiros. Cuidado. E agora, no fim dos tempos, o inimigo tem feito tudo. Marcos 13, 22. O inimigo tem feito tudo para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os eleitos somos nós. O diabo, cuidado, ele pode se transformar em anjo de luz para te enganar. Aquele amigo, aquele conselheiro, aquele guru que você tem para a tua vida, cuidado que isso é Satanás. Se não confessar Jesus Cristo como Senhor, se não estiver ativo dentro de uma igreja evangélica, participando da ceia, servindo, adorando, estando em comunhão, cuidado, cuidado, é muito perigoso isso. A voz de Deus traz confiança, certeza, paz e coragem. A voz de Deus te desafia a suportar a cruz até o fim e ainda perdoar quem te ofende. Essa parte também é muito difícil, mas é a voz de Deus. Não aceite dúvidas, nem autopiedade. Isso vem do inimigo. Você não é coitadinho, coitadinho. Você é instrumento de Deus. Você é vaso de Deus. Você, pelo poder e a misericórdia de Deus, você foi feito filho de Deus. Você não é mais criatura. Se Deus fez isso com você, não fica se achando a coitadinha ou coitadinho. Não fica com autopiedade, não. Não fique com o coração cheio de dúvida. A palavra de Deus é para ser crida, como nós vimos lá em cima. Toda a Escritura provém de Deus. É Deus falando com a sua igreja, com o seu povo. Tanto a bênção quanto o mandamento. A comunhão, a adoração, o servir, o discipular e agir sempre como um missionário te ajuda a reconhecer a voz de Deus. Os propósitos, se você viver os propósitos de Deus, você vai reconhecer a voz de Deus com muita facilidade. Você vai discernir com facilidade a voz do homem e a voz do diabo. E se você ouvir mais a Deus, com certeza você e a sua descendência serão muito mais felizes, abençoados e saudáveis. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão como Pedro, que ora são usados por Deus e depois dão ouvidos ao diabo. Por isso é urgente reconhecer a voz de Deus, pois só ela traz paz, satisfação e descanso. Busque ser sensível e atento à voz do Espírito Santo. Só assim você saberá discernir a voz dos homens, do diabo e a maravilhosa voz de Deus. Vamos nos colocar de pé, meus amados, e peça agora ao Senhor para te dar discernimento. Deus está ansioso para falar com você. Deus falou com você hoje, mas Deus quer falar contigo todos os dias. Deus quer falar com você o tempo todo. Seja qual for a tua decisão, Deus quer falar contigo. Deus quer te orientar na bênção e na vida. Nunca na morte e na maldição. Nunca, nunca você vai ouvir de Deus dizendo que você não é ninguém. Você não merece nada. Você não é nada. Nunca você vai ouvir isso de Deus. Deus pagou um preço altíssimo pela sua vida. Peça discernimento, um dom espiritual, para você ter discernimento e saber diferenciar quando o diabo de vez em quando está te falando algumas bobagens.
e você entra no esquema da autopiedade. Sai dessa. Deus não nos chamou, somos guerreiros e somos guerreiros valentes e preparados. Autopiedade é coisa do Satanás. Você é uma potência na mão de Deus. Você é um guerreiro, uma guerreira tremendamente valoroso, valorosa, poderoso, poderosa em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Que nós possamos conhecer, discernir melhor a voz do Senhor. Também, Deus, precisamos compreender. Se conhecemos a voz do Senhor, nós vamos discernir com facilidade